Bom dia a todos. Vamos para mais uma meditação da Bíblia para aqueles que são professores, são alunos, que gostam, todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus, se aprofundar e examinar as Escrituras, como Cristo falou, para todos nós fazer. Não, não saia, não desligue aí do seu notebook, do seu celular. Hoje a gente vai se aprofundar no livro de Deuteronômio. Deuteronômio. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe aí, deixe seu like, seus comentários, suas dúvidas. E hoje a gente vai, ao longo de 3 meses, nós vamos estudar o livro de Deuteronômio. O que significa o livro de Deuteronômio? É o quinto livro da Bíblia, onde Moisés faz a repetição das leis. Então Moisés aqui ele repete as leis que já haviam sido ordenadas. Mas por que Moisés repete toda a lei? Porque lembra quando Deus prometeu que aquela geração não entraria na terra de Canaã? Então haveria uma outra geração, com exceção de Josué e Caleb. Então houve uma outra, vamos dizer, uma outra turma, uma outra geração onde não conhecia totalmente a lei. Então é necessário que Moisés repita a lei de Deus. E Jesus também citou Deuteronômio. Mateus capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 4. Diz assim: Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E na onde está escrito que Jesus usou Deuteronômio? Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Olha o que diz Cristo. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar o entender que não só de pão viverá o homem, mas mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus, ele cita Deuteronômio 8, versículo 3, onde ele usa a palavra de Deus na tentação. E é assim que eu e você devemos também agir também diante das dificuldades, das lutas, das nossas tentações, das provações. Devemos estar ligado à fonte, que é Cristo, que é a palavra, para a gente tentar errar menos. Essa é a palavra, a gente tenta errar menos, porque eu e você a todo instante estamos errando. Então o livro de Deuteronômio é escrito por Moisés. Deuteronômio 30, capítulo 30, 31. Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, aqui responde quem é o autor. Esta lei escreveu a Moisés. Essa lei escreveu a Moisés e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levaram a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos de Israel. Então aqui deixa bem claro que Moisés é o escritor do livro de Deuteronômio. Então, e a natureza do livro de Deuteronômio nada mais é que obediência. Deus ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Deus ele tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. E aqui no verso 18, capítulo 18, vamos lá para o capítulo 18. No versículo, vamos ler só o versículo 20, 18 e o versículo 22, onde há uma profecia messiânica. Muitos estudiosos da Bíblia
concordam com esse pensamento de Deuteronômio 18, do versículo 18 ao 22, ou do 15 ao 22, que está se referindo a Cristo. Às vezes, se a gente fizer uma leitura bem rápida e corrida, nós pensamos que é Moisés. Moisés não, Josué, porque Moisés está preparando o sucessor, que é Josué. Olha o que diz aqui no versículo 18, do capítulo 18. Sustir-se-á-lhes um profeta no meio de seus irmãos, sempre de ti em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe fará tudo que eu ordenar. Olha o versículo 22. Sabe que quando este profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra do Senhor. Não disse, com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor nele. E tem mais uma lição, além de estar se referindo a Cristo como o profeta, o verdadeiro profeta, e aqui está chamando a nossa atenção também para aquelas profecias, aqueles profetas onde ficam profetizando tudo e não se cumpre. Isso é uma característica de um falso profeta. Ele fala e não acontece. Porque falou com soberba, falou do teu coração. Ele falou do coração dele, do entendimento dele. Ele não falou do Espírito. Ele não falou o que Deus revelou para ele. Então fica aqui uma dica, uma característica de um falso profeta. Ele profetiza e não acontece. Então o livro de Deuteronômio, ele é do capítulo 1 ao capítulo 4, são histórias. Do capítulo 5 ao 26 são as leis. Do capítulo 27 ao 30 é profético. E da introdução histórica, do 31 ao 34 é uma introdução histórica. Então aqui o livro de Deuteronômio ele tem as leis, ele tem as profecias, ele tem uma introdução e Deus ele deixou toda a palavra de Deus como um mapa. Deus nunca deixou o seu povo sem a revelação, sem uma revelação de Deus. E a revelação de Deus mais segura para mim e para você está aqui, ó. Está na Bíblia. A gente tem que andar de acordo com o que está escrito. Temos que vencer as nossas lutas e as nossas tentações com o que está escrito. Qual era a Bíblia de Jesus? A Bíblia de Jesus, no Antigo, era o Antigo Testamento. Não existia o Novo Testamento, estava se formando. Cristo ele nunca veio abolir a lei e nem os profetas. Ele veio cumprir toda a lei e os profetas. O que Cristo veio fazer é colocar as coisas em ordem. Tirar o legalismo que eles colocaram na palavra de Deus e colocar em ordem. Cristo nunca aboliu a sua lei. A lei de Deus ela é eterna e imutável. Não se pode alterar nem um i e nem um tio da lei de Deus, porque se eu fizer isso e você, Deus vai tirar a nossa chance, a gente é candidato ao céu. Deus vai tirar a gente da árvore da vida. Então, que eu e você possamos entendamos, né, que Cristo é o autor de toda a Bíblia. Cristo é a revelação. E parece até uma ironia, né, no Mateus capítulo 4, no versículo 4, onde Satanás tenta apresentar para Cristo
o mundo, as riquezas, se você me adorar, do Gênesis ao Apocalipse, a adoração. Satanás, ele quer ser adorado. Ele sempre quis a adoração. Que eu e você possamos aprender mais desse livro de Deuteronômio. Nós vamos aprender muito no decorrer desse três meses, desse trimestre, onde Cristo vai falar comigo e vai falar com você. Que você possa ter um ótimo domingo, um ótimo restante, né, de final de semana, e que possamos estudar mais a Bíblia. Que Deus possa abençoar a tua família, teus amigos. Que Deus possa estar com você hoje e sempre. Obrigado.